Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempo de reação. O tempo de reação, também conhecido como reflexo dentro dos esportes, ou quando a gente está dirigindo um carro e acontece um acidente, a gente tem que ter um tempo de reação para que a gente consiga frear esse carro. E na aula de hoje a gente vai calcular o tempo de reação de uma pessoa, vai calcular para a mão, para o pé, trabalhar com alguns gráficos e trabalhar também com movimento uniforme e uniformemente variado, uma mistura dos dois. Então é uma mistura de tudo que a gente viu até agora. Por que a gente tem esse tempo de reação? O que é ele e como ele acontece? O tempo de reação é o tempo entre eu ver uma coisa e eu conseguir tomar uma atitude em relação àquilo. Então, quando você pega uma bola e amistosamente diz para seu coleguinha, pensa rápido e joga em direção a ele, e você dá uma curta distância, obviamente ele não vai pegar a bola. Se você tiver uma distância maior, ele vai ter mais tempo para entender o que você falou, processar a ideia e conseguir pegar essa bola. Isso ocorre porque, primeiro, existe a informação que chega até você, seja ela luminosa ou sonora, que você vai precisar processar através do cérebro. Então existe o tempo do som chegar, por exemplo, do seu cérebro processar, enviar uma informação para o seu corpo tomar atitude. Apesar de serem tempos muito curtos, todos esses processos envolvem algum período de tempo. No caso de uma informação luminosa, como a velocidade da luz é muito grande, a gente pode desprezar esse tempo. No caso do som, algumas centenas de metros podem dar diferença sim no tempo. Até algumas dezenas pode dar diferença no tempo. Agora, essa informação chegou até você. É importante o seu cérebro processar, que leva mais um tempinho. Além disso, o seu cérebro precisa emitir a informação para os seus braços e para as suas pernas. Em geral, o tempo de reação dos braços é menor do que da perna. Isso tem a ver com o percurso que o impulso nervoso vai tomar até seu braço e até a sua perna, já que a perna está mais distante do que seus braços. Dessa forma, como o deslocamento é maior, o tempo também será maior. A gente costuma falar que em torno o tempo de reação da perna é quase o dobro da mão, mas não é necessariamente o dobro, porque o tempo da informação chegar é o mesmo para os dois, o tempo do processamento da informação é o mesmo para os dois. O único tempo que vai dobrar nesse processo é até a mão e até a perna. O tempo de reação pode ser treinado e a gente pode diminuir. Por exemplo, a diferença de bater o recorde mundial na natação ou numa corrida pode ter muito a ver com a largada dessa corrida. E o tempo de reação determina quem consegue ouvir o disparo, o sinal, e conseguir disparar em direção ao ponto de chegada, né? Dessa forma, alguns segundinhos ou nem segundos, né? Algumas frações de segundos determina quem bate um recorde mundial ou quem ganha a corrida nesse caso. A gente vai falar agora da experiência de hoje. Explicação para por aqui. Lembrando que a gente vai precisar um pouquinho de movimento uniforme, uniformemente variado e gráficos, tá ok? Vou explicar a partir de agora como que vai funcionar a nossa experiência. Bom, para essa parte, para a explicação, eu evoquei o Iago aqui. O Iago aqui. O Iago aqui. O Iago aqui. Não, tudo bem, pessoal? E a gente vai fazer a primeira experiência, que é medir o tempo de reação com a mão. Você quer soltar ou quer segurar? Eu quero soltar. Não quer passar vergonha, né? O que vai ser a nossa experiência? Tem uma régua de 30 centímetros. Uma pessoa do grupo vai colocar o dedo em formato de pinça no ponto zero da régua. E essa régua ela vai cair a hora que o Iago soltar sem me avisar. E eu vou ver a régua cair, não é para eu adivinhar, é para eu ver a régua cair, receber a informação, processar e segurar essa régua. De tal maneira que o tanto de espaço que a régua vai percorrer, eu vou marcar segurando o meu dedo, já que eu vou estar no zero. Se, por exemplo, eu segurar no 13, a régua caiu 13 centímetros
enquanto eu levei de tempo para segurar. Isso é uma queda livre, um movimento uniformemente variado. A gente vai calcular o tempo disso, que vai ser o meu tempo de reação. Vamos testar? Vai. Ah, melhorei. Deu aqui 16 centímetros que eu segurei. Jamais eu segurei mais do que 16 centímetros. Opa, eu passei muita vergonha, vou ter que ser de novo. Vamos testar? Para de rir, demônio. Eu fui mal. Essa daí você sabe que vai pro vídeo, obviamente. A gente vai fazer isso 5 vezes, tirar uma média do espaço para poder calcular esse tempo. Como que a gente vai calcular o tempo de reação com essa informação do espaço que segurou a régua? Como eu disse, faça 5 vezes para a gente tirar uma média e chegar num valor mais preciso. Se quiser testar um pouquinho primeiro, começar algumas vezes e descartar esses valores, tudo bem, para a gente chegar num valor mais próximo do real. A gente vai usar a queda livre, que a gente precisa da fórmula do espaço do movimento uniformemente variado, que é o sorvetão. Então, colocando o sorvetão, eu tenho alguns dos valores do nosso exercício. Por exemplo, a posição que o meu dedo estava inicialmente era 0. A velocidade inicial da régua também era 0. A aceleração é da gravidade. Vamos usar o 10, que vai dar um valor bem legal. Então eu vou ter que 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Esse é o tempo de reação e esse é o espaço que a régua percorreu, onde eu segurei da régua, lembrando, na média dos 5 lançamentos, para que a gente consiga calcular esse que vai ser o tempo de reação. Então, o tempo de reação vai ficar S dividido por 5, passando esse 5 dividindo, e esse quadrado vem para cá como raiz. Então, o tempo de reação é a posição média que a gente segurou nesses 5 lançamentos, dividido por 5, tirando a raiz. A gente vai fazer agora a mesma coisa, e esse cálculo vai ser usado também para o pé. Vamos ver como que fica a experiência de segurar com o pé. A segunda parte da experiência, a gente vai repetir o mesmo processo ao invés com a mão, com o pé. Então, alguém do grupo fica sentado no banco, com o pé esticado, em direção ao 0. E assim que o colega solta, você segura a régua com o pé, acertando a marcação, fazendo o processo 5 vezes, jogando na equação que a gente acabou de ver, para descobrir o tempo de reação do pé. Vão ter algumas perguntas sobre isso na aula e espero vocês para a gente fazer tudo. Você deu joinha assim? Desculpa. 1, 2, 3 e... Joinha!